Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus fique conosco nesta noite, nos fortalecendo, nos intuindo e nos iluminando. Hoje, dia Melissa, evangelista. Boa noite, querida. Dia 14 de março de 2023, uma satisfação muito grande estarmos reunidos em nome de Jesus, através do Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, nossa casa-mãe, onde temos o privilégio de pertencer a essa instituição de amor, de paz e luz. Hoje é um dia luminífero. Sabe por quê? Maria Aparecida, boa noite. Chegamos ao último capítulo, embora seja o capítulo 29, mas o 30 foi o de Natal que nós fizemos no 25, que antecedeu. Então hoje é o último capítulo do livro Mundo Regenerado. E eu fico muito feliz da gente ter começado e terminado uma obra que tanto nos ajuda e tanto nos iluminou nesse nosso caminhar, né? Fazendo um convite a nossas melhores condutas nas situações vigentes na Terra hoje, oferecendo conforto, segurança a todos aqueles que sinceramente anelam por um mundo melhor. E foi isso que nós fizemos durante esses sábados que nós tivemos junto, refletindo sobre essas mensagens da querida Joana de Ângeles, que tanto nos alerta para que quando a gente for pego de surpresa em alguma situação, nós já estejamos preparados para melhor ter a tirada certa na hora certa. Sheila, boa noite. Então, é motivo de júbilo e de agradecimento a Deus por esses encontros que nós temos aos sábados. E hoje, no capítulo 29, olha o convite de Joana com a gente. Fidelidade integral. Ela vai nos chamar e puxar a orelha que a gente não pode desviar desse caminho. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então eu fico muito feliz de estar terminando, ao mesmo tempo contente, porque no final eu conto a surpresa para vocês, tá? Então quem ficar até o final vai escutar a surpresa. Fidelidade integral. É fácil a gente ter essa fidelidade por inteiro, mas temos condições de fazê-la na nossa vida, sempre. E é essa meta que nós devemos ter para sairmos vitoriosos. Todo compromisso para ser fielmente cumprido exige fidelidade ao roteiro estabelecido.
nós temos que ter essa habilidade em todos os nossos compromissos para sairmos vitoriosos e felizes. É fácil? Não é. Mas temos condição de pôr em prática tudo isso aí. Então, é essa meta que nós temos que ter no nosso trabalho, na nossa família, nas associações que nós fazemos parte, sermos exemplo. Na realização de quaisquer programas, especialmente aqueles que dizem respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, em pleno fragor das lutas, sobretudo aquelas que exaurem, quer dizer, esgotam as forças e parecem impedir o seu prosseguimento, surge quem? Surgem desvios para o comportamento, que são. Quais são esses desvios? Distrações e prazeres. Se a gente não tiver essa fidelidade integral, a gente desvia e se perde. Alguns fascinantes e sabe mais, quase irresistível. Quando vocês rezam, vocês não falam, não os deixeis cair em tentação. Então, justamente isso que a Joana nos alerta, para a gente não cair nas tentações e nessas distrações e prazeres, alguns fascinantes e quase irresistíveis. Mas temos que resistir para não perder. Eles respondem pelo abandono das tarefas relevantes, assim como dos sacrifícios naturais que são impostos pelo ser que se afervora, onde? Na busca da vida abundante. E é justamente aí que mora o perigo da gente vacilar e desviar, porque depois, com certeza, iremos nos arrependermos. E a Joana nos alerta que isso daí, não compatuam nesse mistério, neste propósito, as luminosas lições do Evangelho de Jesus, descritas pela revelação dos espíritos imortais, que renovam as paisagens humanas e abrem as cortinas da ignorância, que renovam em torno da realidade do ser humano, seu destino e os tesouros a conquistar. Por isso que nós precisamos estar antenados para não nos desviarmos e cairmos nas tentações mundanas, porque depois arrependeremos. E ela nos adverte. A fidelidade é essencial ao cumprimento de todos os deveres que se relacionam aos objetivos perseguidos. Você vê que ela volta a nos alertar. Por esta razão,
o inesquecível mestre asseverou, num convite enérgico, porque Jesus era enérgico na hora de nos cobrar. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Acontece, a gente buscando o reino de Deus, as coisas acontecem naturalmente na nossa vida. De imediato, adindo, acrescentou, sedes fiéis até o fim. Lembra, teve dos capítulos, ser fiel até o fim. Nós não podemos desviar do caminho que nós traçamos na nossa vida. Sônia Bueno, boa noite. Então, firme propósito, fidelidade e seguir em frente. Nós estamos fazendo isso? Em empreendimento de tal magnitude, não basta crer e entusiasmar-se, mas é necessário que essa crença se transforme na alma da realização. Entendeu? Não adianta só ficar no entusiasmo. Tem que entrar aqui, ó, e pôr em prática. Agir. Atuar. Porque Jesus disse, pedis e obtereis, mas com fidelidade e perseverança, com esforço e abnegação, e trabalho contínuo. Geralmente, é muito fácil adotar-se uma conduta nova quando deslumbrado com as informações espíritas a respeito da imortalidade do ser e as múltiplas diretrizes que constituem os verdadeiros paradigmas doutrinários. Quando a gente descobre isso, a gente entusiasma, dá aquela arrancada e depois para, não podemos. No entanto, alerta a Joana, toda e qualquer construção exige esforço, abnegação e trabalho contínuo, e os resultados nem sempre se fazem de imediato. Precisa ter paciência, fazer a nossa parte e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Porque Joana já tinha falado que se a gente for fiel, tudo nos será acrescentado. Nesse íntere da prolongada realização, surgem os vícios do pretérito do nosso passado. Os hábitos doentios retornam e as lutas recrudescem, exigindo seriedade, renúncia e outros mistérios. Temos que ser, porque nada é de graça. Os obstáculos, os percalços acontecem, mas é justamente para a gente nos fortalecer
e seguir em frente, acreditando sempre no Pai, porque as coisas acontecem ao nosso favor, no seu tempo. Simultaneamente, adversários espirituais da humanidade que existem e proliferam em toda parte, percebendo a ocorrência especial, busca alcançar o trabalhador. Quando eles percebem que a gente está nesse caminho de luz, de querer a transformação moral, os inferiores querem desviar a gente dessa reta da evolução e da felicidade. Então eles buscam alcançar o trabalhador, sugerindo o quê? Cansaço, desencanto e mesmo gerando situação quase insuportáveis, mas que fazem parte do nosso processo sublime da evolução. Então, a gente tem que estar antenado para quando acontecer a gente não cair em tentação, que é esses engodos que eles usam para a gente esmorecer e desviar da fidelidade espírita. Preferindo a desordem, o caos, nos quais tendem as suas mefíticas necessidades, seu podridão, que eles gostam de coisa errada. Perseguem aquele se lhes escapam. Sai do time deles de ficar na ociosidade, no ostracismo, de não orar, de não fazer o bem e não olhar a quem, eles se comprazem. Agora, a hora que você pega no caminho da luz, da caridade, do estudo, da oração, você afasta eles do seu caminhar. E eles ficam possessos. E fica ali, ó, de espreita para a hora que você der chance, eles entram e vão jogando na sua cabeça. O seu atrevimento é de tal ordem que, se não intimidaram em enfrentar o Senhor quando da sua incomparável jornada entre as criaturas, no belíssimo capítulo que se denomina As Tentações, inserto no Evangelho, está inserido no Evangelho. E quais foram essas tentações de Jesus? Foram 3. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, veio a fome. E apareceu o diabo e falou para eles, as pedras aí, ó, vire, transforme em pão. Você é o Messias? E Jesus disse, não só de pão vivem o homem. Ó Jesus, como era sábio. Vive de oração, vive do bem, do caminhar na retidão. O diabo ficou meio sem graça, foi de novo. Levou no templo em Jerusalém, subiu no alto, falou, pula, que Deus colocará os anjos para te segurarem e não deixar você cair. E Jesus falou, não é isso aí. A fé em Deus está nas suas escrituras. E por último ele pôs à prova Jesus
no poder sobre a massa. Ele falou, não, a humildade faz parte do meu povo. O que Deus quer de mim está em suas escrituras. Então, essas tentações que Jesus venceu, e aí o diabo pegou, enfiou o rabinho no meio das pernas e foi embora, porque ele percebeu que ali ele não ia conseguir tirar nada de bom ali com Jesus. Mas o mestre foi testado. Ele deu a chance de Jesus cair em tentação. Mas a fidelidade do mestre integral, ele não vacilou. E são esses exemplos de Jesus que nós temos que ter aqui, no nosso interior, para não desviar dessa nossa rotina de fidelidade ao Mestre Jesus. Dizendo-se adversários de Jesus, iludindo-se em perseguir aqueles que o amam, buscam razões falsas de ações pretéritas do passado, de algumas doutrinas religiosas, para justificar a sua dissídia e perversidade. Então, a dissídia é negligência e perversidade. Eles ficam com isso atentando para você vacilar e cair em tentação. Não devemos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se quisermos imitar alguém, imitemos o Mestre. E aí, Joana nos fala, não os temas nem sintonize com eles. Por isso que não podemos entrar nessa faixa vibratória. Senão, a hora que você perceber, você entrou no jogo deles e aí é difícil sair. Oração, leituras edificantes, ações edificantes, iluminíferas e estudo para que a gente nos eleve e saiba o melhor caminhar na nossa direção. Segue o teu caminho, amando sempre a eles, inclusive. Aí você fala, Douglas, mas você já está querendo demais. Querendo que eu ame ainda esses maledicentes aí, a maneira da gente afastá-los da gente é emanando luz a ele, orando e pedindo para que eles se elevem. Isso para ele é a pior coisa que nós podemos fazer. O amor irradia uma energia luminífera e fortalecedora que eles caem fora. Isso é uma blindagem que nós fazemos para conosco, orando e vigiando e desejando o bem aos nossos inimigos. Douglas, você está querendo demais. Temos que ir tentando que um dia nós vamos conseguir. E vamos superar as adversidades que nós, quando na pátria espiritual, nos prontifiquemos a superar. A ascensão do Espírito
das baixas faixas evolutivas em que se encontram na direção das elevadas situações que lhe estão destinadas, é caracterizada pela fé racional e pelo sentimento de caridade que se deve existir em todos os comportamentos humanos. Tá vendo que a Joana dá a dica para nós. A ascensão do espírito das baixas faixas evolutivas em que se encontram na direção das elevadas situações que lhe estão destinadas é caracterizada pela fé racional e pelo sentimento de caridade que se deve existir em todos os comportamentos humanos. É assim que a gente vai crescer, evoluir e afastar essas negatividades dos nossos comportamentos. E aí, Joana nos fortalece. Amar é algo mais do que a adoção de uma palavra e gestos exteriores de carícia. São atitudes de solidariedade e respeito ao lado da compreensão dos próprios limites, não se impondo nem exigindo que o outro, o ser amado, seja-lhe um dependente afetivo. E isso hoje cai muito atual, porque as pessoas pensam que amar é ser dono da outra, né? Tanto é que hoje não dá nem para ligar noticiário, porque é só feminicídio. Uma que dá ibope, que não sei o quê. Mas, meu Deus do céu, se a outra pessoa não me quer mais, siga o seu caminho, que eu sigo o meu. Temos que nos dar valor. Ame-se. Goste de você. Se você não se ama, você não consegue amar o outro. Você tem que valorizar. Se a pessoa não te quer mais, foi bom enquanto durou. Siga o seu caminhar, que eu seguirei o meu. Porque tem coisas reservadas melhores para a gente lá na frente. Temos que fazer bem a nossa parte e saber esperar. Mas a força não leva a nada, pelo contrário, dá problema sério para a gente mesmo. Renovando-se moral e emocionalmente a cada instante, tornando-se melhor em cada momento, é essa a nossa busca. Apontando rumos percorridos e estados de harmonia íntima, o amor é luz que vence a escuridão da ignorância e facilita a conquista de planos formosos de ternura e misericórdia. Olha a Joana, como ela nos alerta de uma maneira maravilhosa. E é esses ensinamentos que nós temos que seguir, porque vai dar certo fazendo isso. Agora, quando você quer ser dono da outra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele faz, você bate, você vai na força, você... Quem está perdendo? Você. E tem aquela máxima. Apelou, perdeu, mané. Não adianta. Apelou, perdeu.
temos que fazer as coisas com amor, com determinação e com perseverança. Pus um asterístico. Quando se ama, exterioriza-se uma irradiação de harmonia que penetra tudo e todos que estejam em seu derredor. Jesus curava, não curava? Era essa harmonia, era essa energia positiva que ele curava. E por onde ele passava, as pessoas queriam que ele novamente estivesse junto. Chico era um espírito luminífero também. Não igual a Jesus, mas de um poder de harmonia e de positividade maravilhosa. Dizem até que a sua aura, a sua luminosidade era de 20 quilômetros. E é isso que faz a cura nas outras pessoas. A pessoa ia chegar e contar os problemas para ele quando ia visitar, ele chamava pelo nome e já antecipava tudo, porque ele já tinha captado. Mas por quê? Era uma alma pura. Era o amor, era a sua língua, no agir e no falar. É essa a nossa busca incessante no nosso dia a dia. Ah, Douglas, mas é difícil, é. Se fosse fácil, o planeta Terra não era de provas e expiações. Já estaria regenerado, porque o bem era maior do que o mal. E hoje o mal ainda está ali, ó, meio a meio. Porque o amor é contagiante. Tem um filme que chama O Amor Contagiante, do Robin Williams. Eu assisti já acho que umas 20 vezes esse filme. E ele prova isso. Ele fez medicina, ele visitava os pacientes e tinha um velho rabugento que não aceitava nenhuma enfermeira. Ele foi brincando, até que ele tirou um sorriso do velho rabugento e queria que ele fosse no quarto lá. Por quê? Por causa da harmonia e a irradiação do amor, dessa energia fortalecedora e amorosa que transforma as pessoas. O amor é nutriente espiritual que não somente abençoa aquele que o agasalha na mente e no coração, mas também que mimetiza, ou seja, que está ali junto, ó, que se adapta ao outro, mesmo que lhe considere adversário. Olha que maravilha. Então, a gente doando o amor, quando a gente menos espera, a pessoa que é difícil, ela muda. Pela força e pela cobrança não muda, mas pelo amor e pela sua boa vontade de fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse, isso se transforma as pessoas. Por onde você passar e ser esse tipo de exemplo. Pode acreditar. Pode parecer tarefa inexequível, ou seja, que não consegue executar,
convidar alguém a amar aquele que se lhe fez inimigo. O amor, no entanto, entende que o suposto inimigo é muito mais carente de afetividade do que outros que facilmente se entregam à mágica manifestação da afetividade. Então vale a pena insistir nesse caminho. Você vê que a Joana nos leva à reflexão e pedir que a gente ponha em prática algo que ela tem certeza que dará certo na nossa vida. Por isso que ela nos estimula a pôr em prática essas lições e essas tiradas que ela nos alerta, porque dá certo. A outra pessoa muda e a gente melhora muito mais. As energias, as luzes são captadas por nós e vai nos fortalecendo e nos iluminando. E isso faz com que nós nos elevemos, com que a saúde no nosso físico fortaleça, ilumine e fique protegido. Se uma doença está por aparecer, ela é minimizada e a saúde fica forte em nossos corações e físicos. Certamente, esse amor ao adversário não implica este tomar conhecimento. Nós temos que fazer do coração. Mas sim, não resistir-se ao seu mal, devolvendo pensamentos e atos negativos. Contudo, compreendendo que ele está enfermo e aguardando o tempo na sua extraordinária função de a tudo modificar-se. Tinha uma fala que dizia assim, quando você não gosta de uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar veneno e achar que o efeito vai acontecer na pessoa, né? Quando você tem raiva, você tem ódio da outra, essas toxinas vão te fazer mal. E quem vai ficar pior é você. Mas a hora que você ama, que você estende a mão, que você ora pelo essas pessoas enfermas, ela sente essa energia e ela passa a te olhar de outra maneira. Vale a pena tentar. Beleza? Perseverar-se, pois, nesse mistério é complexo, em razão das paixões do próprio ego, do egoísmo, da vaidade, da falta de humildade, que devem ceder lugar ao altruísmo. Altruísmo é o amor desinteressado ao próximo. Confiando-se integralmente nas leis cósmicas que regem os destinos do universo. Amor, a gente doa, joga no universo, o universo conspira ao nosso favor e retorna com saúde, com paz, com harmonia no nosso ser integral. Vale a pena pôr em prática isso. A Joana não iria falar isso para a gente se ela não tivesse a certeza. E é isso que nós temos que pôr em prática. Beleza?
Ei, Joana, hein? A gente tem que agradecer por ter uma Joana aí na nossa vida. Consciente de que a luta é o clima no qual o cristão espírita deve se movimentar-se, o seu entusiasmo nunca diminui, porque em tudo vê presente a misericórdia do amor do Pai, ajudando sempre e sem cessar. É isso que nós não devemos esquecer jamais. O amor do Pai por nós está sempre presente nas nossas vidas. Quando as coisas parecem que não tem como solucionar, ore e peça ajuda ao Pai. Que quando você menos esperar, as coisas estão melhorando e estão fazendo conspiração ao seu favor. Mas decreta e tenha essa fé e essa coragem de orar, direcionar para o Pai e pedir ajuda. Desse modo, sabe que a Joana nos pede? Ama e serve em todas as circunstâncias em que te encontres, certo de que os teus amigos espirituais que te inspiram o bem prosseguem auxiliando-te na escalada ascensional no rumo da grande luz. Então, o cosmos, a espiritualidade maior, está sempre nos ajudando. Façamos bem a nossa parte, que, por acréscimo, a deles é feito a nosso favor. Tenham a certeza disso, porque realmente acontecem em nossas vidas. Quando, por qualquer circunstância, sentires-te abatido ou em combalimento, entorpecido por vibrações tenebrosas e a um passo da desistência, decide-te. Olha que a Joana nos alerta. Pela oração e entrega-te àquele que é a fonte inexaurível que te jamais te deixará. Então, a hora que tiver com vontade de desanimar e desistir, pense nisso. Ore e peça para Deus, para o seu anjo da guarda, para Jesus. Estás convidado ao banquete da Boa Nova. Prepara-te, utiliza-te da veste nupcial e comparece jubiloso. Joana é maravilhosa. E eu vou lembrar numa fala de Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se esqueça disso, porque é verdadeiro e Ele estará com nós em qualquer lugar que nós estivermos. E aí, a Joana
nos fecha assim, ó. Ser fiel até o fim é o sublime desafio nesta hora de dificuldades na qual te encontras, atendendo ao convite do Senhor. Também ele, Jesus, viveu esses desafios que te perturbam. Somente que em momento algum deixou de confiar no Pai e a Ele entregar-se totalmente. E é isso que a Joana pede para nós. Jamais desistir, entregar, oração, anjo da guarda, Jesus, segura na mão de Deus e vai. Porque para Deus tudo é possível quando fazemos a nossa parte e bem feito. Ele está aguardando que as dores que vergastam a sociedade sirvam de estímulo para a busca imediata do bem e do amor, através da caridade, que são as suas mãos, ajudando e amparando a todos. É lindo, hein? Boa noite, Tomás Zapata. É muito fortalecedor essas questões que a Joana sempre nos alertou, querendo sempre a nossa melhora, a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, para que possamos, subindo um degrauzinho e não desistindo jamais, porque Jesus nos ama e Deus está sempre de braços abertos, querendo nos acolher para a gente melhorar. O que eu falei que no final ia ter uma surpresa é que, como estamos finalizando o nosso mundo regenerado, a semana que vem eu estarei viajando e não farei a minha live. Infelizmente estarei ausente. Mas, no outro sábado, depois desse de 21, ó que nos espera aqui, ó. Divaldo, ditado por Joana, Vida Gloriosa. Depois que o Divaldo desencarnou, acharam essas mensagens de Joana e fizeram esse livro. Vida Gloriosa. Amem mais e sempre. É isso que ela nos pede. Então, aí no nosso retorno, estaremos pondo esse livro nos nossos sábados e fortalecendo a nossa vida para que não desistirmos da vida, porque a vida é para ser vivida e ela é muito bela. E assim, de início, o livro fala o seguinte: não vos preocupeis com os desafios, antes considerai que são eles que promovem a criatura a dar passos mais ousados e a atingir patamares mais altos. Joana de Ângeles. Então a gente não pode desistir.
a gente tem que ter essa força, essa determinação, essa fidelidade com o nosso amanhã, fazendo bem a nossa parte com esforço, trabalho e persistência, porque a vida continua. Meu amigo Naime, boa noite. Porque estamos aqui para crescer e evoluir. Desesperar jamais. Tem uma música do Ivan Lins. E a gente tem que fazer bem a nossa parte, não reclamar, não lamuriar e seguindo em frente, tocando a boiada. Porque dias melhores virão. Depois da tempestade vem sempre a calmaria. E vocês pensam em dias que vocês passaram e depois superaram. E foi melhor. Isso é uma... Agora, afinar dos compromissos não podemos. Porque a vida nos põe obstáculos, mas nos dá força, coragem e resignação para superar. Depende de quem? Única e exclusivamente de nós. Mas não podemos afinar, desesperar jamais. Oração, anjo da guarda, Jesus e o Pai. E paciência de esperar que tudo passa, como Chico nos disse. Então, meus queridos, hoje é um motivo de júbilo da minha parte. Por quê? Está finalizando esse livro maravilhoso de Mundo Regenerado e iremos começar outra também, do Divaldo e da Joana, que com certeza são lições fortalecedoras para que tenhamos força, coragem e resignação para superar as adversidades colocadas no nosso caminho, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Finalizando, peço sempre para vocês colocarem uma aguinha para a espiritualidade fluidificar e colocar nela as energias e os remédios necessários de cada um. E não desista, porque vale a pena a gente resistir às tentações do mal e fazer o bem e não olhar a quem. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, ilumine a todos, hoje, agora e sempre, que tenhamos um final de sábado excelente e um domingo maravilhoso, e muita luz, muita saúde e muita paz no coração. Fique com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, livrar-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Fique com Deus.